Domingo passado não conseguiu. No fim, a palavra veio forte. Quem gostou da palavra do domingo passado? Amém? Ah, só dois, ele está na mão, meu Deus. Estava forte a palavra semana passada. Deus abençoe, irmão. Amém? Feche os teus olhos mais um minutinho e vamos colocar essa palavra diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos, Deus, colocar diante de Ti esta palavra, Pai. O Senhor é o Senhor que convence, a obra, Senhor, é feita pelo Teu Espírito Santo. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que a gente venha ter o entendimento que vem do céu sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu oro e coloco cada coração, Pai, que seja tocado, transformado, curado pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Amém? É meio fraco o microfone, dá mais baixinho. Depois levantar um pouquinho mais. Obrigada, pastor. Queridos, eu tinha uma palavra preparada já desde o domingo passado, que o pastor pregou. Mas eu pensei assim, então é essa que Deus quer, né? E fiquei orando. E eu creio assim, que Deus ele mudou a palavra. Nessa noite, Ele quer falar sobre o Espírito Santo. Amém? Amém. Então assim, vamos pegar a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. A obra do Espírito Santo. Amém? E eu gostaria de dizer para você que você ficasse bem atento, porque esse anjo que o pastor falou que desceu, ele não subiu. Amém. Amém? Então, assim, tem coisa acontecendo. E tem coisa que Deus vai fazer até o final desse curso. Amém? Então, assim, fique nesse ambiente. Tem muita coisa. É uma bandeja, e eu pensei assim, fico na frente, já pego primeiro ali, entendeu? Tá bom? Mas o Espírito Santo ministrou meu coração. Tem muitas coisas nessa bandeja. E é só para aqueles que querem receber. Amém? Então, assim, vamos ficar atentos. E o Espírito Santo ele vai agir em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 5 em diante, diz assim: Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para nós. Se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Amém, queridos? Amém. Jesus, ele estava ali falando, queridos, para os seus discípulos, para o povo. E essa ministração que o pastor André Fabiano fez, e o testemunho que ele deu falando, é
desse relacionamento com o Espírito Santo, de como ele falou ali, nós precisamos conhecer Deus mais de perto. Não podemos conhecer Deus só de ouvir pregar no domingo. Nós precisamos conhecer Deus de um relacionamento, queridos, de falar com Ele, de argumentar com Ele, de ter uma intimidade com o Espírito Santo, para que Ele possa nos guiar. E eu tenho entendido, pastor André, que nesse tempo há muitas coisas que acontecem que tiram a nossa atenção desse relacionamento, que nos afastam dessa voz do Espírito Santo, queridos, que é uma voz muito suave, é uma voz assim, o Espírito Santo, ele não grita, amém? O Espírito Santo, ele vai ministrando as nossas vidas, o Espírito Santo, ele vai falando muito calmamente, e o Espírito Santo, ele é muito sensível, queridos, e a Bíblia diz assim que ele é o nosso advogado. Jesus disse, mandarei o advogado. Jesus disse que ia mandar aquele que ia pelejar pelas nossas causas, queridos. E quantas vezes nós temos situações para resolver, e muitas vezes nós queremos resolver com as nossas mãos, nós queremos resolver argumentando, nós queremos convencer as pessoas daquilo que elas estão fazendo que não está certo, nós queremos fazer a obra, não é? Muitas vezes nós queremos fazer, mas não é nós que fizemos, amém, queridos? Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Mas para eu e você entender e ficar nessa disposição, nós precisamos ter esse relacionamento. Nós precisamos cessar todas as outras vozes para ouvir a voz do Espírito Santo. E como eu sempre digo aqui, há muitas vozes hoje falando, não é? Há muitas vozes, há muitas opiniões, há muitos achismos, há muitas profecias, né? E profetadas e muitas outras coisas, não é? Está cheio, é muitas vozes. E às vezes a gente vê as pessoas dizendo, mas eu nem sei mais o que eu acredito, mas eu nem sei mais o que é certo, porque o pastor fala uma coisa, o pastor fala outra, um diz que pode, outro diz que não pode, outro diz que faz, outro diz que não faz. Quem é que está certo? O Espírito Santo de Deus está certo. Amém, aleluia. Amém, queridos? Então a resposta, ela tem que vir dele. Mas para eu e você ouvir ele, nós precisamos estar conectados, como o pastor disse. Nós precisamos estar alinhados com eles. Nós precisamos ter esse relacionamento de falar com ele todos os dias. Já viram aquelas amigas, aquelas pessoas que se comunicam todos os dias? O que elas constroem? Um relacionamento íntimo. É ou não é? Elas se conversam todos os dias, elas dividem o que estão passando, uma hora pela outra. Estou falando de um relacionamento bom, amém, queridos? Não de fofoca, não de confusão. Eu estou falando de um relacionamento, onde você tem uma pessoa que você abre o teu coração, que você recebe conselhos, que você ora junto. Nós temos a irmã Rosemary, que ela ora com uma irmã lá de Guaraí. Elas oram na madrugada. A irmã lá ora pelos problemas dela aqui, ela ora pelos problemas da irmã. Elas têm o quê? Um relacionamento íntimo, que as duas, elas se conhecem. Quando uma liga para orar, a dona Rosemary já sabe se ela está bem ou se ela não está. Ela já sabe se a dona Rosemary passou um dia bom ou não. Por quê? Porque elas têm intimidade, elas têm um relacionamento, elas se conhecem. Estão entendendo? Então, quando nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, todos os dias, queridos, todos os momentos, porque o Espírito Santo não precisa ser só na hora que você vai orar. Ele fala o dia todo. Ele fala no sonho. Ele fala comigo e quando vocês estamos dormindo. Porque Deus, ele dá sonhos. Amém, queridos? Então, quando você está sensível a essa voz que é o Espírito Santo, queridos, nós começamos a o quê? Errar menos. Nós começamos a obedecer. Nós começamos a ficar forte. Não é qualquer palavra, não é qualquer situação que nos abala. Por quê? Porque a nossa fé está aliançada
com o Espírito Santo. E Jesus disse para os discípulos: agora eu não posso falar tudo para vocês, porque os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então vocês não estão entendendo toda a situação, mas quando eu for e quando eu mandar o Espírito Santo, Ele vai falar do que eu e o Pai temos para cada um. Olha, nós podemos ter relacionamento com Deus, querido, que sabe tudo do céu, que sabe tudo de todas as situações, e muitas vezes, queridos, nós não damos esse valor ao Espírito Santo, a essa intimidade, a esse relacionamento que Ele quer ter com cada um de nós. Ele está dentro de nós. Amém. Ele habita dentro de nós. Sabe, Ele só precisa ser acionado. Ele só precisa ser acionado. Sabe quando você liga o celular e ele começa a vir todas aquelas funções quando ele está desligado? E começa a vir todas aquelas funções, todos aqueles aplicativos? O Espírito Santo é assim, queridos. Quando nós nos conectamos com Ele, Ele liga todos os aplicativos, de todas as áreas, do trabalho, da família, dos filhos, e Ele começa o que nos dá direções. Mas para isso, nós precisamos, como disse o pastor, desenvolver um relacionamento com Ele. E a gente fica, como disse o pastor André Fabiano, tão frustrado quando uma coisa dessa acontece conosco. É para morrer, pastor André. Já aconteceu conosco. Dá vontade de morrer. Porque a gente diz: meu Deus, eu poderia ter feito, ter falado. E aquela pessoa, e se outra pessoa não falou, eu sei que Deus é misericordioso, pode ter usado outra pessoa, mas a falha foi nossa. Nós não fizemos aquilo que o Espírito Santo mandou fazer. E uma pessoa partiu sem receber de nós a palavra que nós tínhamos. E isso é muito complicado. E se nós não estivermos, como eu disse, conectados, ligados, nós vamos deixar a voz do Espírito Santo passar desapercebida. Então nós precisamos, queridos, ouvir esse Espírito Santo de Deus. Nós temos que levantar de manhã e dizer: Espírito Santo, me conecta todos os aplicativos. Eu quero estar hoje alerta todos os dias da minha vida. Não me deixa eu andar sozinha, não me deixa tomar decisões, não me deixa eu fazer o que eu quero, mas que seja a tua vontade na minha vida. E aí o que acontece, queridos? O Espírito Santo, ele não é só um advogado. O que o advogado faz? Tu chega no advogado com a tua causa e chega lá e diz para ele: minha situação é essa, e eu quero que você faça alguma coisa. E o advogado senta e começa: é esse o teu direito. E o advogado vai ir até o juiz por você. É ou não é? E o Espírito Santo é esse. Que você chega e diz: Espírito Santo, eu estou falando, eu estou tentando fazer, mas eu não consigo, Espírito Santo. Vai na frente, você é meu advogado. Fala com Jesus, fala com o Pai, resolve essa situação para mim. E o Espírito Santo, ele vai agir em teu favor. Porque a Bíblia diz que ele é o Consolador. Ele é aquele que convence, é aquele que vai trazer coisas que eu e você não sabíamos, que eu e você não sabemos, que eu e você temos que fazer e não fazemos, queridos. Esse é o Espírito Santo, ele é vivo, como eu disse, está dentro de nós. Ele está misturado conosco, queridos. É algo muito forte. Mas ele, o que acontece? Ele muitas vezes, ele fica... A Bíblia diz: não deixeis o Espírito Santo apagar. Como é que o Espírito Santo apaga? Quando nós estamos longe de Deus, desse relacionamento, queridos. Agora, quando nós estamos em comunhão, orando, lendo, jejuando, tendo a nossa intimidade com Deus, queridos, o Espírito Santo está alimentado e está em plena, como é que se diz a palavra? Em plena atuação. Não para, porque você está conectada com Ele. Em atividades.
Queridos, então assim, essa noite, Deus, Ele trocou a palavra. Era para falar sobre o coração, sobre o que Ele tinha colocado, mas Ele mudou, porque o importante hoje era eu e você ouvir sobre o Espírito Santo. Amém? Era ouvir sobre esse que Ele diz que mandou, que está vivendo dentro de nós. E a gente diz, mas privilégio teve os discípulos que andaram junto com Jesus, é verdade? Mas nós andamos com Deus dentro de nós hoje, queridos. Aquele andava com eles. O que nós temos hoje anda dentro de nós. A Bíblia diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo. Então hoje nós não andamos com Ele, pastor André. Hoje nós andamos com Ele dentro de nós. Então isso tem que trazer para mim e para você a certeza. Não importa o que nós estamos vivendo, não importa a situação, não importa a guerra, não importa a dificuldade, não importa o quanto nós achemos difícil, maior é o que está dentro de nós do que esse que está no mundo. E esse que está no mundo, diz a Bíblia, vocês viram o que eu li aqui? Esse que está no mundo já foi vencido. E muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, não sei o que. Esse que está no mundo já foi vencido, queridos. Jesus morreu na cruz e pagou o preço. Esse que está no mundo já foi vencido. Então, se eu e você caminharmos com esse Espírito Santo que está dentro de nós, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter medo, não vai ter situação que não tenha esse advogado para ir lá na frente do juiz e dizer: a tua filha, ela ora, a tua filha dobra o joelho, a tua filha, ela jejua, a tua filha tem colocado a família dela diante de ti. Aqui estão os documentos e eu quero a resposta, porque eu sou o advogado dela. Que lindo, né? Eu sou o advogado dela. E aí, o juiz de toda a terra, Deus, pega o seu martelo, dá uma olhada na petição que esse advogado fez e diz: é assim mesmo. É assim mesmo. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos isso, algo muda. Como o pastor André falou, queridos, quando você tem uma experiência com Deus, não dá para voltar atrás. Não dá para dizer: eu não vou mais buscar Deus, eu não sei mais se Deus existe, se Deus não existe, se é de verdade, se não é de verdade. Se você já teve uma experiência com Deus, Jacó teve uma experiência com Deus e mudou a história dele, queridos. Se você já teve uma experiência com Deus, não tem mais como voltar para trás. Não tem, queridos. As pessoas que conhecem Deus e que estão aí fora, elas não são felizes. Não são, queridos. Amém? Quem conheceu Deus, teve uma experiência com Deus e está vivendo aí fora, vive uma vida de ilusão, de mentira, porque a verdade é que eles sabem que um dia eles tiveram uma experiência com Deus e que eles renunciaram e que eles negaram a cruz de Cristo, que eles negaram o sacrifício, queridos. É muito sério isso. Então, assim, quando nós entendemos e quando nós temos esse relacionamento, não é que nós somos perfeitos, mas o Espírito Santo, queridos, eu já falei aqui, ele é uma sinaleira. Sabe aquela sinaleira dos motoristas? Vermelha, amarela e verde. Dá para passar na vermelha? Claro que dá. Dá para passar, mas vai ser multado, pode acontecer um acidente, né? Se está marcando ali, não é para passar. O sinal vermelho está dizendo que não é para passar. E o sinal verde diz que está liberado. O Espírito Santo não é o amarelo.
Sabe o amarelo? Você pode aproveitar e passa os motoristas. Amém, querido? O amarelo, ele é amigo do verde. Entendeu? Ele está dizendo, pare antes que aconteça alguma coisa. E o verde é o Espírito Santo. A passagem está livre. Pode passar, porque eu estou contigo. Amém, querido? Amém. Nós tínhamos um irmão que andava de carro, uma velocidade que eu nem vou dizer porque eu sou capaz de errar. Mas era uma coisa assim, só andava, né? Quem não tinha medo de morrer com ele. Ele falava, Deus me cuida! Eu falei, não, nessa velocidade Deus não anda contigo. Tu já deixou ele lá, na velocidade que dava a andar. Nessa velocidade, Deus me cuida. Essa velocidade aí, tu já está no vermelho. Amém, querido? Então, assim, o Espírito Santo de Deus é essa força. O Espírito Santo de Deus é esse que te dá coragem de fazer as coisas que você não tem coragem. O Espírito Santo é aquele que te leva a falar quando você não é uma pessoa que tinha facilidade de falar, queridos. Eu já falei aqui, na escola, eu pagava, eu fazia trabalhos para não falar, porque eu não queria falar, eu não queria ir na frente, eu não queria, sabe, botava uma apresentação e eu ficava lá atrás, para nem aparecer. Eu era que copiava, eu era que batia, eu era que fazia as coisas que não precisava falar, porque eu não queria falar. Mas quando o Espírito Santo ele vem sobre a nossa vida, ele nos torna essa pessoa que tem a liberdade de falar de Jesus. Amém, queridos? E eu falo de Jesus, porque em outros assuntos eu sou bem leiga. Entendeu? Em outros assuntos eu sou leiga. Entendeu? Não abranjo muitos assuntos. Eu ouço. O pastor já abrange várias áreas. Mas eu não. Entendeu? De Jesus, senta comigo. Que eu falo. Amém? Amém. Mas em outras coisas eu sou mais, né? Mas cada um no seu, né? Seu conhecimento que Deus deu. Amém, queridos? Amém. Então, assim, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita. Estevão, da Bíblia, morreu apedrejado. Foi ou não foi? Cheio de quem? Cheio do Espírito Santo. Estevão disse, eu vejo o céu se abrir e vejo o trono. Que glória, queridos! Cheio do Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo para Estevão ter essa ousadia, sendo apedrejado ali, pedrado, sabe? Uma pessoa levando pedra na cabeça, sendo apedrejada ali, as pessoas jogando pedra, e ela pedindo a Deus, não cobra deles. Mas Estevão tinha aprendido. Amém, querido? Amém. Ele estava cheio do Espírito Santo. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo faz isso. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue fazer isso. Amém, queridos? E é esse Espírito Santo que eu estou falando para vocês, que vai nos dar toda a autoridade, toda a força, toda a coragem, toda a intrepidez. É Ele que vai nos transformar numa pessoa capacitada para todas as coisas nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Amém? É esse Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Ele não está do lado, ele não está aqui, ele está dentro da minha vida e da tua. Dentro. Por isso Jesus disse, é melhor, é bom para vocês que eu vá, porque eu vou mandar o Espírito Santo. Ele não vai caminhar com vocês, ele vai estar dentro de vocês. Amém, queridos? Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, queridos, dentro da tua vida, faça a diferença. Amém? Amém. Faça a diferença. Eu tenho condições, eu sou luz neste lugar, eu tenho autoridade de Deus. Ele já nos deu as armas, Ele já nos capacitou, queridos. E muitas vezes nós estamos agindo ou
se movendo como se não fôssemos nada. Nós somos embaixadores, nós somos raça eleita, nós somos discípulos do Senhor, nós somos aqueles que levam as boas novas, e a Bíblia diz quão maravilhoso é os pés daqueles que levam as boas novas, queridos. Não é o pastor que prega aqui na frente, mas é cada um de nós levar uma palavra para uma pessoa de Deus. Amém? Leve as boas novas em nome de Jesus. Amém, queridos? Medite nisso. Fale com o Espírito Santo. Fale com Ele. Eu quero, Espírito Santo, ter mais experiências. Eu lembro quando eu me converti, eu era chata, porque eu perdi o pente e dizia: Espírito Santo, onde que está o pente? Sabe criança? Criança é assim. Criança é assim, eu dizia: Espírito Santo, onde que está o meu pente de cabelo? E vinha, aonde que estava? Espírito Santo, sabe, perdia qualquer coisa. Eu queria que o Espírito Santo me ajudasse a achar. E eu sou assim, minha campeã para perder as coisas. Eu guardo, esqueço. Mas assim, ó, o Espírito Santo sempre me ajudou. Sempre, até hoje, esses dias eu ando em casa de noite, fecho as portas e abro as portas, e um sai, o outro chega, né? E eu, fechando as portas e abrindo as portas, eu botei a chave dentro do meu roupão, que eu estava, no final da noite. E aí eu falei: meu Deus, eu tinha procurado por tudo aquela chave. Falei: Espírito Santo, chega e procura. Não quero mais esse negócio aí. Só me diz onde eu botei essa chave, por favor. Bem certinho. Está no roupão, no bolso. Falei: obrigado, Espírito. Economizou. Sabe? Assim, ó, essa intimidade. Mas, pastor, o Espírito Santo tem mais coisa para fazer do que achar essa chave. Olha, se ele tem, ele consegue desempenhar todas. E ainda ouvi eu pedindo pela chave. Claro que eu não peço só pela chave, né? Eu peço milhões de coisas. Acho que ele tem que selecionar. Mas, amém? Então, assim, ó, ter essa intimidade é maravilhoso, queridos. É maravilhoso ter intimidade com esse Deus que habita dentro de nós. Amém? Então leva essa palavra de hoje. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Eu sou forte, sou corajosa, porque Ele me capacita. Ele me faz lutar e vencer. Ele me faz estar acima. Ele me capacita. É tudo pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então entenda isso. Quando você se sentir triste, cansado, fraco, diga assim: maior é o que está dentro de mim. E eu me levanto. E eu me levanto. E vou de novo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus, Ele quer cuidar dessa noite. Ele quer fazer. E Ele quer entregar, eu creio. Então eu quero convidar a igreja. A gente não faz isso no domingo. Mas eu estou cuidando do horário lá. E eu creio assim, ó. Como o Espírito Santo falou comigo ali. Eu tenho uma bandeja cheia. Mas é para aqueles que querem. Amém? Para aqueles que querem. Podem vir na bandeja e pegar. E sabe, eu vejo uma diferença. Quem quer mais, recebe mais. Amém? Quem eu acho que não sei, eu vou pegar tudo que é meu nessa bandeja. Amém? Então venha para frente, queridos, em nome de Jesus, pastor André vai fazer um louvor. E eu creio assim, ó,